Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre a cadeia transportadora de elétrons, também conhecida como cadeia respiratória. Ela é formada por quatro complexos, que é o complexo 1, também conhecido como NADH desidrogenase, complexo 2, o complexo 3 ou citocromo BC1, complexo 4 ou citocromo oxidase. Alguns autores dizem que a ATP sintetase ou a ATP sintase formam um complexo 5. Nós também temos os transportadores de elétrons, que são a ubiquinona, ou coenzima Q, e o citocromo C. Essa cadeia transportadora de elétrons, ela é a fase final da formação da energia das nossas células. Ela ocorre lá nas cristas mitocondriais, que são aquelas dobrinhas da membrana interna da mitocôndria, e é onde ocorre a maior síntese de ATP. Ela ocorre através da reoxidação de NADH e FADH2, que são gerados lá na via glicolítica, na oxidação do piruvato e no ciclo de Krebs. E a liberação de elétrons com a formação de H2O, água, né? A atividade dela se dá através, dos complexos, onde que o complexo 1, o NADH é iniciado lá no complexo 1 e o FADH2 é iniciado lá no complexo 2. E isso a gente vai ver posteriormente, que vai explicar o motivo do FADH2 ser menos energético que o NADH. Ocorre a transportação dos elétrons através dos pares redoxes e os complexos, eles são conectados pela coenzima Q e o citocromo C. Lembrando que coenzima Q e ubiquinona é a mesma coisa. A coenzima Q, ela liga os complexos 1 ou 2 para o complexo 3 através da ubiquinona e o citocromo C liga o complexo 3 para o complexo 4. No complexo 4, os elétrons são adicionados ao oxigênio, o que irá produzir água. Os pares redoxes, como eu já falei, eles vão transportar os elétrons de molécula a molécula a partir de meio O2, meia molécula de oxigênio, e vão ser reduzidos a uma molécula de água. Os complexos proteicos, como eu falei, complexo 1, 2, 3 e 4, quando o processo é iniciado pelo complexo 1, há a formação de 2,5 ATPs, no caso do NADH, e quando a formação ocorre através do complexo 2, iniciando do complexo 2, há a formação de 1,5 ATP por molécula de meio O2. E o gradiente pH é algo muito importante porque ele vai ajudar justamente na produção do ATP, porque esses prótons H+, eles vão ser bombeados da matriz para o espaço intermembranar. Aí vai gerar uma grande quantidade de H+, aqui nesse espaço intermembranar. E a nossa célula, como você sabe, ela sempre tenta buscar um equilíbrio. Então, a ATP sintetase, ela vai buscar levar esses H+, de volta para a matriz mitocondrial. E essa volta do H+, do espaço intermembranar para a matriz mitocondrial é o que faz a geração de energia, ou seja, a geração de uma molécula de ATP. Porque esse hidrogênio, ao passar pela ATP sintetase ou ATP sintase ou complexo 5, que é a mesma coisa, vai ajudar na fosforilação de uma molécula de ADP. Ou seja, um ADP vai ser adicionado a um PI, que é um fosfato inorgânico, que a gente adquire através da nossa alimentação, e vai gerar a molécula de ATP, que é a nossa molécula energética, né? A principal molécula energética. E esses íons H+, eles vão da matriz para o espaço intermembrana, através dos complexos 1, 3 e 4. Aí aqui agora eu vou explicar exatamente como ocorre a produção da energia pelo NAD e pelo FAD. Como eu falei no slide anteriormente, o complexo 2, ele não gera esse bombeamento de H+, porque como vocês podem ver, ele não atravessa completamente a membrana. Por isso que ele não vai levar os hidrogênios da matriz para o espaço intermembrana. Quando nós começamos a produção de energia através do NADH, esse NADH vai vir para o complexo 1, se ligar aqui, e vai doar um H, um hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai perder um elétron e se tornar agora H+. Vai ficar positivo porque ele perdeu um elétron. Então, esse NAD deu o H para cá, para o complexo 1. Essa NADH desidrogenase, né, que é o complexo 1, vai remover um elétron do H, gerando o H+. Esse H+, vai passar aqui da matriz para o espaço intermembrana, juntamente com outras 3 moléculas de H+.
Esse elétron, ele vai para o lugar onde ele tem maior afinidade. Ele tem afinidade por esse complexo 1, porém, a coenzima Q ou a ubiquinona possui uma afinidade maior do que esse complexo 1. Por isso, esse elétron vai do complexo 1 para a ubiquinona e essa ubiquinona leva esse elétron lá para o complexo 3. No complexo 3, a chegada desse elétron gera uma diferença de potencial que faz com que mais 4 moléculas de H+, sejam transportadas da matriz para o espaço intermembrana. Esse elétron, novamente, ele tem uma afinidade aqui pelo complexo 3, mas o citocromo C possui uma afinidade bem maior que esse complexo 3. Por isso, esse elétron sai do complexo 3, se liga ao citocromo C, e esse citocromo C leva esse elétron para o complexo 4. Chegando aqui no complexo 4, esse elétron ele vai se ligar a uma molécula de meio O2, gerando uma carga negativa nesse oxigênio, e ele vai ficar aqui na matriz. Como esse elétron veio aqui para o oxigênio, esse complexo ele possui uma quantidade de energia, digamos assim, menor, uma capacidade menor de levar os H+ da matriz para o espaço intermembrana. Por isso que a gente vê aqui no complexo 1 foi levado 4 prótons, 4 H+, aqui no complexo 3 também 4 H+, mas no complexo 4 somente 2 H+ foram transportados. Por isso que ele é um pouco menos energético. Esse gradiente de H+, que vai ser gerado aqui devido a essa passagem dos H+ da matriz para esse espaço intermembrana, vai gerar uma diferença de potencial, uma diferença de gradiente de concentração de H+, e isso vai estimular a ATP sintase, ou sintetase, o complexo 5, é a mesma coisa, a trazer de volta esses hidrogênios para a matriz, para que haja um equilíbrio, novamente, da quantidade de hidrogênios no espaço intermembrana e na matriz mitocondrial. Esses H+ que estão aqui, então, vão passar pela ATP sintetase e vão voltar para a matriz mitocondrial. Essa passagem do hidrogênio do espaço intermembrana pela ATP sintetase para a matriz mitocondrial facilita a fosforilação de uma molécula de ADP. Esse ADP, então, vai ser adicionado uma molécula de fosfato a ela, o que vai gerar a molécula de ATP, que é a nossa molécula energética. E como vocês viram aqui, né, o H+, ele está positivo, ele é uma molécula positiva, e o oxigênio, como eu disse a vocês, havia recebido um elétron e estava negativo. Por isso, 2 H+ se ligam a meio O2, formando a molécula de água. Ou seja, nós temos no final a formação de ATP e água. Aqui, para entender no final o saldo energético, a gente tem que entender que a cada 4 hidrogênios, a cada 4 H+, é possível gerar um ATP. Ou seja, aqui a gente geraria um ATP, aqui um ATP, e aqui, como somente 2, a gente geraria meio ATP. Por isso que quando é iniciado pelo NADH, nós temos que o NADH ele pode formar 2,5 ATPs. Já quando a gente inicia a produção de energia pelo FADH, a gente pode ver que o complexo 2 ele não gera energia, né? Na verdade, ele não transporta hidrogênios para o espaço intermembrana. Então, por isso que o FADH, ao iniciar pelo complexo 2, o elétron dele vai ser transportado pela ubiquinona para o complexo 3, vai haver essa passagem de 4H+ aqui da matriz para o espaço intermembrana pelo complexo 3, o elétron segue para ir para o oxigênio e o complexo 4, como eu disse, como ele tem uma capacidade menor de levar esses H+, leva apenas 2. Então, a gente percebe que quando iniciar a produção pelo FADH2, a gente só tem 1 e aqui meio, ou seja, o FADH2 ele só é capaz de gerar 1,5 ATP, enquanto que o NADH é capaz de formar 2,5 ATPs. E é por isso que a gente explica, que a gente entende por que o NADH ele é mais energético que o FADH2. E lembrando, quando a gente está produzindo energia através do NADH, esse complexo 2 está inativado. Já quando a gente está produzindo energia pelo FADH2, o complexo 1 está inativado.
Aqui, que é aquela última parte que eu expliquei para vocês, o ADP vai se transformar em ATP pelas reações de oxirredução da cadeia transportadora, porque o gradiente de hidrogênios no espaço intermembrana é maior em relação à matriz mitocondrial, então a nossa ATP sintetase vai redirecionar esses H+, para a matriz, para que haja um equilíbrio da quantidade de H+, no espaço intermembrana e na matriz mitocondrial, e essa passagem do H+, do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial facilita a fosforilação do ADP pelo PI. Ou seja, nós temos a adição desse PI no ADP, formando uma molécula de ATP. E aqui, para finalizar, a gente fala sobre o saldo energético gerado através de uma molécula de glicose. Como a gente viu nos vídeos anteriores, uma molécula de glicose, ela, através da via glicolítica, gera 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de ATP. Pela oxidação do piruvato, que é a transformação de piruvato em acetil-CoA, nós temos a formação de um NADH. Porém, como uma molécula de glicose gera 2 piruvatos, a gente multiplica esse valor por 2, gerando então 2 NADH. No ciclo de Krebs, nós temos a formação de 3 NADH e um FADH2 e um ATP, que é aquele GTP que rapidamente é convertido em ATP. Porém, como são 2 piruvatos, vai ter 2 vezes esse ciclo, por isso multiplicamos também por 2, ficando no final 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. No total, juntando via glicolítica, oxidação do piruvato e ciclo de Krebs, nós temos 10 NADH, 2 FADH2 e 4 ATPs. Como eu falei para vocês, cada NADH gera 2,5 ATPs e cada FADH2 gera 1,5 ATPs. Então, fazendo aqui as continhas, 10 NADH vezes 2,5 ATP, dá 25 ATPs, 2 FADH2 vezes 1,5 ATP, gerando 3 ATPs. Ou seja, como a gente gera através da cadeia transportadora só através dos NAD e FAD, pela cadeia transportadora nós temos a formação de 28 ATPs. Porém, como nós temos 4 ATPs, que são 2 da via glicolítica e 2 do ciclo de Krebs, então fica 28 mais 4, um total de 32 ATPs. Porém, alguns autores adotam que o NADH geram 3 ATPs e o FADH geram 2 ATPs. Então, a gente também pode ter esses valores aqui. 10 NADH vezes 3, gerando 30. 2 FADH2 vezes 2, gerando 4. Ou seja, pela cadeia transportadora, somente pela cadeia transportadora, com esses valores, a gente tem a produção de 34 ATPs. Porém, somando com os outros 4 ATPs advindos do ciclo de Krebs e da via glicolítica, nós temos um total de 38 ATPs. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada.